A todos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Que Deus venha abençoar as vossas vidas nesta tarde abençoada, a qual nós estamos aqui adorando, exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está aqui no nosso meio, que se faz presente conosco, porque podemos sentir a presença do Senhor. Algo especial o Senhor já nos deu, irmãs. Aleluia. Quem crê que já recebeu, dê um glória a Deus. Aleluia. E quem ainda não recebeu, ainda não terminou, vai receber, porque nós saímos do nosso lar com o nosso coração aberto a receber mais e mais do Senhor, e com o nosso ouvido espiritual aberto para ouvir a voz do Senhor a falar bem de perto conosco. Só quem tem ouvido espiritual já ouviu a voz do Senhor, aleluia, e já entendeu o que o Senhor quer de nós. Aleluia! Você pode sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus essa oportunidade, a irmã Ana pelo convite, que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, e da irmã Ana, que é a coordenadora do UFADUR. Eu ainda, de vez em quando, ainda travo, irmãs. Como disse a irmã Ana, porque está na mente, mas às vezes parece que não quer, a língua não quer falar. Né, irmãs? Mas que Deus abençoe a irmã Ana, dando graça, sabedoria e unção divina do Espírito Santo. E vamos estar lendo a palavra do Senhor. Deus é tão lindo, irmãs, tão maravilhoso, né? Nós nos encantamos cada dia com o agir de Deus na nossa vida, com aquilo que Deus faz para conosco, irmãs. É tão lindo servir a esse Deus, é tão maravilhoso nós sentir a sua presença, é tão gostoso nós derramar nossas lágrimas, aleluia, diante de alguém tão soberano, tão poderoso, tão majestoso, aleluia. Irmãs, que privilégio é o nosso, aleluia, de nesta tarde ter o privilégio de estar diante do Senhor, aleluia, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que governa o universo, irmãs, aleluia, e sentir o cuidado dele para conosco. Aleluia, como as irmãs aqui já frisaram, esse fim de semana tão maravilhoso, quem não derramou lágrimas, irmãs? Quem não derramou lágrimas diante do Senhor, do que Ele fez por nós? Então é motivo, irmãs, de nós glorificar o Senhor cada dia, aleluia, porque o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está conosco, aleluia. É um agir do Senhor no nosso meio nesta tarde, irmãs, aleluia, porque eu ouvi a voz do Senhor, aleluia, dizendo: não temas. Aleluia, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: não temas. Você ouviu Ele dizendo: não temas? Então, como disse a irmã Luana, dê glória a Deus, exalte ao Senhor, aleluia, porque Ele está aqui poderoso no nosso meio. E o devocional, irmãs, fala de uma viúva, a viúva do profeta. E o que Deus colocou no meu coração, irmãs, está lá em Lucas, no capítulo 7 e no verso 11. Aleluia. A palavra que o Senhor me deu, irmãs. O que Deus falou comigo, eu sei que Deus vai falar com você também. E se não foi da mesma forma que falou comigo, de alguma forma Ele vai falar com você. Aleluia. Porque Deus se manifesta, aleluia, de várias maneiras na nossa vida, quando nós estamos dispostos a ouvir a sua voz.
Diz assim a palavra do Senhor, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Em esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Glória a Deus. Aleluia. Irmãs, esta é uma passagem bem conhecida. E eu, quando estudava essa palavra, irmãs, Deus falou forte ao meu coração, uma oportunidade que eu estava orando. E Deus falou ao meu coração através desta palavra. E eu lendo e estudando a palavra do Senhor, Naim, por bondade do Dr. Lucas, do evangelista, ele chamou de cidade Naim. Porque a história, e é ainda até hoje, ela é uma pequena cidade. Ela é um vilarejo. É um vilarejo agrícola no tempo de Jesus. E esta cidade ficava fora do caminho. Ficava longe das trilhas. Ela não tinha muito, ela tinha um acesso limitado. Ela era uma cidade pequena. Ela é um vilarejo. Mas aqui Lucas, esta passagem só se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas. E ele diz uma cidade. Aleluia. E houve ocasiões em sua história em que a cidade chegou a ter apenas 34 casas. E somente 189 pessoas. Hoje há nela 1.500 habitantes. Um vilarejo. Mas Lucas honrou, dizendo que era cidade. E eu escutava alguém, um pregador falando outro dia, que Naim era uma cidade que nem o político queria ir em tempo de eleição. Uma cidade que Pilatos não foi, que Herodes não foi, os grandes homens não foram. De tão pequena que era aquele vilarejo. Mas Jesus foi. Mas Jesus foi aonde ninguém vai, Jesus vai. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, irmãs, que ali estava uma pobre viúva. E agora aquela mulher viúva havia também falecido seu único filho.
E a história diz que este moço, eu lendo, irmãs, tinha 20 e poucos anos. Então esta viúva não era uma idosa. Talvez esta viúva tivesse 40 e poucos anos. Uma mulher ainda jovem. Se nos dias de hoje, irmãs, é difícil uma viúva, imagina naquela época. E aquela mulher teria que enterrar o seu filho. Mas glória a Deus, que vinha alguém que pode fazer muito mais do que imaginamos e pensamos em nosso favor. Jesus de Nazaré. Jesus vinha de Cafarnaum, e ali em Cafarnaum ele havia curado, aleluia, o servo do centurião. Aleluia, o centurião disse para Jesus: Senhor, apenas uma palavra tua, que sair da tua boca, que tu pronunciar, o meu servo ficará curado. E o que Jesus disse para o centurião? Nunca vi uma fé em todo Israel como esta. Aleluia. Mas isso foi ontem. Hoje, a porta da cidade de Naim estava alguém chorando. Aleluia, alguém com o coração entristecido e amargurado. Tamanha era a dor, imagino eu, irmãs. Aleluia, viva comigo a palavra do Senhor nesta tarde. Aleluia, como estava sentindo-se aquela mulher. A Bíblia nem registra o nome, nem do moço e nem da viúva, porque o que importa foi o agir de Jesus na vida daquela mulher, aleluia, e na vida do moço. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem morte, aleluia. O Senhor é Deus do impossível, e nesta tarde Ele vai fazer em nosso favor o impossível. Eu não sei o que você veio pedir, eu não sei o que morreu lá no teu lar, no meio da tua família, mas hoje eu te digo que Jesus ressuscita pelo poder que há no nome dEle. Glória a Deus. E a multidão vinha. E vinha Jesus. Aleluia. E de Cafarnaum a Naim percorria-se um longo caminho. Diz que é de 40 quilômetros de Cafarnaum, Naim ficava. 40, 50. Eu ouvi um dizer que é 50. Eu li outros que era 40, mas o importante é que era distante. Talvez Jesus saiu de Cafarnaum, irmãs. Passou todo dia caminhando em pedregais, porque, como disse a irmã Cristina, ele tinha um propósito. Aleluia, ele tinha algo a fazer. Ele já sabia que na porta de Naim havia pranto, havia dor, havia sofrimento. Aleluia, e ele tinha que chegar, porque quando Jesus chega, ele muda a situação. A tristeza torna-se alegria, a angústia que estava ali na vida daquela mulher se transformaria em gozo diante dele.
Ramando rabachurabacanda. Aleluia. E a multidão vinha com Jesus. E também uma multidão com uma mulher. E Jesus passou talvez o dia, talvez passou uma noite inteira para chegar ali. Aleluia. Mas ele chegou. Ele chegou, irmã Carla, ele chegou. Ele chegou, ele chegou, ele chegou. Ele chegou na hora certa, no momento exato. Aleluia. Aleluia. No começo do caminho daquela mulher, tinha pranto, tinha dor, tinha tristeza, porque ela já havia enterrado seu esposo, agora seu único filho. Que amargura, irmãs, aquela mulher trazia na sua alma. Mas ela não sabia que ela ia encontrar com o dono da vida, aquele que pode todas as coisas, aquele que pega nas nossas mãos e diz: irmã Vilma, não temas, porque sou contigo. Aleluia, eu te ajudo, eu te sustento. Ela bacanda lá com minha mão forte, e é essa mão que está conosco nesta tarde, irmãs. Aleluia, para te levantar e dizer: não temas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eles desciam, e Jesus subia. A tristeza descia e a alegria subia, porque Cafarnaum fica num monte. Aleluia. E eles desciam com o defunto. E não era caixão, irmãs, como os dias de hoje. Aleluia, eram umas macas, assim conta a história, né, Aline? E quem tocasse no morto era impuro. Aleluia. Jesus não se importa com protocolos, irmãs. Aleluia. Onde nós estivermos, ali Ele está conosco. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, irmãs, que a mulher derramava suas lágrimas no meio do caminho, já quase chegando a hora de enterrar, o momento de enterrar. Mas ainda não era o fim. Jesus ia chegar na hora certa. Porque te entristece, diz o Senhor. Aleluia. Eu estou cuidando de tudo, e na hora certa, eis que entro com a minha provisão, diz o Senhor. Aleluia. Calma teu coração, mulher de Deus. Porque te entristece, mas derrama lágrimas hoje de alegria, porque a tua vitória chegou. Aleluia. Porque Jesus está na porta. Aleluia. E eu fiquei pensando, irmãs, eu fiquei pensativa. Irmã Marielle, só um pouquinho, em pé, por gentileza. Como pode eu estar chorando, derramando minhas lágrimas de dor e sofrimento, e você chegar e dizer: não chores, não chores, não chores, não chores. Obrigada, irmã. Como pode alguém dizer para uma mãe, aleluia, que está naquela situação, irmãs? Eu fiquei pensativa. Aleluia, mas Jesus tem poder. Ele disse: não chores. Aleluia. Por quê, irmãs? Porque Ele tinha o poder, aleluia, de limpar toda lágrima do rosto daquela mãe e daquela mulher. Por isso Ele disse: não chores.
Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente o Deus de milagre. Eu creio, irmãs, que nesta tarde tem milagre aqui. Jesus está ressuscitando sonhos e projetos, aleluia, que há muito tempo você deixou morrer. Aquele sonho daquela mãe, aquele moço iria cuidar dela, porque ela não tinha mais esposo. Aleluia! Quantos projetos ela fez, aleluia! Quantos sonhos, aleluia! Ela planejou, ela sonhou, e agora estava tudo acabado. Mas Jesus chegou e disse: não chores, irmão Fernando, não chores, não chores, porque eu estou no controle de tudo, eu estou na porta, aleluia, e eu trago alegria, eu trago, aleluia, a solução para o teu problema. Por isso ele disse para a mulher: não chores. Hey, bacandarabacharabacandarai. Aleluia. E o Espírito Santo falava comigo, irmãs, que hoje é tarde dele ressuscitar sonho de muitas mulheres que engavetaram os seus sonhos, dizendo: é tarde demais, não dá, eu não vou conseguir. Mas hoje o Espírito Santo me diz que ele vai ressuscitar sonhos. Você vai voltar a sonhar novamente, porque aquele que ressuscita sonhos está aqui no nosso meio. Ele passeia aqui de uma forma toda especial para alcançar vitória para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. E chegando se tocou o esquife, aleluia, parando os que a conduziam, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te mando. Olha o poder e a autoridade de Jesus, irmãs. Aleluia. Muitas vezes, irmãs, a gente encontra alguém triste, desanimado. Aleluia, porque não entende que Deus tem poder de desfazer aquilo que Satanás preparou. Satanás tem matado muitos sonhos, mas hoje chega aquele que ressuscita. Aleluia, para ressuscitar novamente e fazer você voltar a sonhar. Eu não sei o que você tem sonhado, aleluia, o que você tem planejado, mas nesta tarde o Espírito Santo que passeia no nosso meio, aleluia, ele está poderoso para operar um grande milagre na nossa vida, na nossa família, no meio da nossa parentela. Aleluia. Aleluia. O inimigo pensou em destruir, pensou de matar os sonhos daquela mulher, mas Jesus caminhou. Aleluia. Jesus caminhou até chegar à porta da cidade de Naim. Aleluia. A multidão com Jesus era de alegria, a multidão com a mulher era de tristeza. Mas aonde se encontrou a tristeza com a alegria, ela teve que bater em retirada. Aleluia, ela teve que sair. Aleluia, porque chegou o dono da vida, o dono da alegria, e aquela tristeza daquela multidão, aleluia, reconheceram que verdadeiramente Jesus era profeta. Aleluia, e estava ali e está aqui conosco. Em nome de Jesus nós vamos receber nossa vitória, porque o profeta dos profetas está no nosso meio. Aleluia.
e disse para o moço: levanta-te. E o moço levantou. Aleluia, tamanho é o poder de Jesus, irmãs. E o moço levantou. Aleluia, pense na alegria daquela mãe, pense na alegria do moço. Aleluia, e diz que a mãe abraçou o filho. Você pode dar glória, você pode glorificar, aleluia, com aquela vitória. E a mãe, pense, irmãs, eu imagino a alegria, o gozo, o contentamento, aleluia, quando aquela mãe pôde abraçar novamente seu filho, que estava morto, prestes a ser sepultado, aleluia, prestes, aleluia, a ser o fim de todas as coisas. Agora Jesus chega e diz: levanta-te, moço, levanta-te, mulher, aleluia, vai buscar ao Senhor na madrugada, levanta-te, mulher, vai buscar ao Senhor pela manhã, pela tarde, pela noite, que os teus sonhos, aleluia, vão ser ressuscitados. Aleluia, aleluia. Tem sonhos aqui, irmãs. Aleluia, tem sonhos aqui, porque mulher, eu sei, irmãs, que sonha com muitas coisas, com uma casa nova, com um carro zero, sonha com os filhos salvos, sonha com o esposo, quem não tem, com a esposa, sonha com toda a parentela servindo ao Senhor, sonha com a cura, com o milagre. Aleluia, glória a Deus. E a hora, irmãos, e a hora, glória a Deus, aleluia. E o milagre aconteceu, irmãs. Aleluia, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, aleluia, aleluia. O que nós fizemos, irmãs, todos os dias, glorificamos ao Senhor, porque todos os dias tem milagre na nossa casa, todos os dias tem milagre no nosso lar, irmãs, no meio da nossa família, todos os dias tem milagre, aleluia, o milagre de nós levantarmos do fôlego de vida, de enxergarmos, de caminharmos, de abraçarmos, de dizer para a nossa família: eu te amo, é um milagre da parte do Senhor para nós, aleluia. E diz a palavra do Senhor: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Com certeza Deus nos visitou nesta tarde. Você sentiu aí o toque do Senhor? Você sentiu que o anjo do Senhor está aí ao teu lado? É porque o Senhor nos visitou nesta tarde com seu poder, aleluia, e com o seu milagre. E diz que esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia, aleluia, por todas as partes, aleluia, do grande milagre da ressurreição. Eu não sei o que você pede para o Senhor, mas eu te convido você a se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes, irmãs, aleluia, nós nos sentimos só, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco, que a sua mão forte está nos sustentando e nos segurando. Aleluia. Quantas vezes, irmãs, nas minhas orações eu digo para o Senhor: Senhor, me dá um abraço bem forte, aperta bem da minha mão, Espírito Santo, porque hoje eu preciso, aleluia, que tu não fique na porta, mas que tu entre na minha casa, na minha vida, na vida da minha família, e realize o milagre.
milagre, reba, chorabacanda, rabachai. Aleluia, tem milagre, tem, porque o dono do milagre, Jesus de Nazaré, está aqui, e Ele é médico por excelência. Se você quer uma oração especial, passe aqui na frente. Aleluia, as irmãs intercessoras vão estar orando em teu favor. Se você quer, aleluia, os seus sonhos de volta que o inimigo roubou, passe aqui na frente, aleluia, vamos estar orando em teu favor, e em nome de Jesus, nada, irmãs, vai impedir, aleluia, de Jesus ressuscitar sonhos aqui, nada vai impedir do Senhor fazer aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas, aleluia, tem milagre, tem restauração de saúde aqui, Deus está entrando lá no meio da tua família e realizando um grande milagre da transformação. Aleluia. Comece a buscar o Senhor, comece a buscar o Senhor, comece a mandar o teu glória, porque o Senhor está mandando já, aleluia, vitória para nós aqui nesta tarde. E eu convido a irmã Patrícia Vieira a passar aqui, vai estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, realiza uma grande obra no meio do teu povo. Aleluia, ressuscita sonhos, Pai, que há muito tempo já foram esquecidos. Começa agora a trabalhar de uma forma toda especial na vida desta mulher, Senhor. Começa a trabalhar no meio da sua família. Deus, restaura a saúde, restaura a saúde, restaura, irmã Ana, abraça a irmã Raquel. Aleluia, irmã Luana, desça ali, comece a orar, irmã Marielle também pelas irmãs. Deus, começa agora a trabalhar de uma forma toda especial, realizando milagres, Senhor, aleluia, no meio do teu povo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu falei a tua palavra, aleluia, a responsabilidade, Senhor, da cura, a responsabilidade do milagre é teu, Jesus. Deus, tu estás no nosso meio, aleluia, e há de fazer coisas grandes em nosso favor. Estamos na tua presença, Senhor, nessa tarde, gratos a ti, Jesus, porque sabemos que tu está trabalhando. A tua palavra, Senhor, foi pregada, e a tua palavra tem poder nessa tarde para agir, para transformar, Senhor. Jesus, tu chegou naquele jovem e profetizou vida sobre ele. Nessa tarde, Jesus querido, vai visitando cada crente que está aqui na frente, que está aqui, Senhor, no altar, que veio colocar diante de ti a sua necessidade. Paizinho querido, vai soprando vida nessa casa, vai soprando vida nesse corpo, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que estava morto, aquilo, Senhor, que estava já, Jesus querido, sem vida nenhuma, em nome de Jesus, traz vida, Pai, a esse órgão, traz vida, Senhor, a esta casa, traz vida a esse casamento, traz vida a esse sonho, traz vida a esse relacionamento, traz vida a esse propósito. Jesus querido, vai soprando o vento do teu Espírito Santo. Aquela mulher já não tinha mais esperança, aquela mulher já tinha perdido tudo. Ah, Paizinho querido, mas tu chega na hora exata, tu chega no momento exato. Então nessa tarde, Pai amado, que sabe, essa mulher, esse homem chegou aqui sem esperança, chegou aqui dizendo: é minha última tentativa, é a minha última esperança. Chegou aqui, quem sabe, no seu limite, mas tu és um Deus, Paizinho querido, que chega na hora exata. Então nessa tarde, Deus, chega na hora exata
chega nesse momento, chega nessa casa, chega nesse lar, traz vida, Espírito Santo, para que haja testemunho, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Oh, aleluia! Aquela mulher saltou e cantou o hino da vitória. Então que nessa tarde essa mulher, esse homem, enxugue a lágrima dos olhos e comece a cantar o hino da vitória, porque aonde Cristo chega tem vida, aonde Cristo chega tem celebração, aonde Cristo chega tem o hino da vitória, aonde Cristo chega tem testemunho, em nome do Senhor Jesus.